Olha, nunca ninguém se enfureceu comigo tanto na vida como o Covas. Olha, mas nem, olha, já tive vários casamentos, nem ex-mulher, nunca. Presidente Pércio Arida, eu tenho essa dificuldade, eu nunca sei se eu chamo Pércio de presidente, de professor, de... Chama de Pércio, imagina. Muita coisa. Eu que te chamo de presidente Galípolo agora. Sei, tá bom. Obrigado, não tenho nem como te agradecer mais uma vez. Eu, pessoalmente, tenho uma dívida enorme contigo, você sabe, mas também tenho essa dívida como cidadão brasileiro por toda a contribuição que você deu para a história do país. E agora estou numa terceira fase de desfrutar benefícios de heranças e atos seus, que agora, como presidente do Banco Central, também herdo tudo o que você fez de bom. E carregar a história daqui para frente. Então, obrigado demais, estar mais uma vez atendendo todas as vezes que o Banco Central pediu, e toda vez que eu pedi qualquer tipo de apoio, você de primeira sempre me ajudou e me atendeu. Então, obrigado por mais essa. Eu que te agradeço. Queria começar fazendo uma pergunta quase que de lembrança pessoal, se você lembra como foi o convite para você assumir a presidência do Banco Central. Lembro. Havia no Plano Real aquilo que se chamava naquela altura de equipe econômica, que é um ser meio, digamos assim, mal definido, que só acontece em situações excepcionais. Porque tem gente de várias instituições, cargos diferentes, etc. Quando o Fernando Henrique foi eleito, imediatamente começaram as conversas. Eu, naquela altura, estava como presidente do BNDES e fazia uma jornada tripla, porque o BNDES é no Rio, o Plano Real era em Brasília e a minha família estava em São Paulo. Quantos anos você tinha, Pércio? Olha, eu tinha, foi 94, 42 anos. E eu pegava avião todos os dias. Nossa. Todos os dias, sim, triangulava todos os dias. E estava no BNDES, Pedro Malan era o presidente do Banco Central. Havia um consenso que Pedro Malan iria para a Fazenda. Também um consenso, exceto por mim, que eu iria para o Banco Central. Exceto por mim, porque eu estava cansado, eu queria voltar para casa. Tá. O Edmar Baixa também queria voltar para casa, dos membros da equipe econômica. Que não queria voltar para casa era o Gustavo Franco, que queria ficar aqui, permanecer e tudo mais. Ele já era diretor naquela altura. Bem, eu vacilei muito para aceitar. O convite foi feito pelo Fernando Henrique. Combinei com ele que, parece estranha a combinação, naqueles tempos heróicos, as combinações valiam. Falei, olha, eu fico por 6 meses. Você chegou a dizer isso para ele? 6 meses, depois de 6 meses a gente reavalia. Olha só. E ele falou, tá fechado, daqui a 6 meses eu vou te convencer a ficar mais 6. Lógico, claro, que pensou isso. Lógico. E, bom, enfim, acabei aceitando. Tive um problema na entrada, que já mostra as dificuldades brasileiras. Tinha que marcar minha sabatina. Perfeito. Mas quem tinha que marcar era um senador já falecido, Humberto Lucena, o qual tinha sido pego no mau uso da gráfica do Senado. Ele imprimiu os chamados santinhos, né? Pessoas dele para a reeleição na gráfica do Senado. Baita confusão. E ele falou que enquanto o governo não ajudasse ele a resolver o problema... Não marcava sua sabatina. Não marcava minha sabatina. Então, demorou para marcar a sabatina. E aí ficou vago ou alguém ficou com ele interinamente? Não, estava o Pedro Malan interinamente. A ideia era marcar a sabatina antes, para poder entrar antes, né? E na prática eu comecei a assumir o Banco Central na prática, mas não na formalidade. Eu digo isso porque o evento mais traumático, bom, tive vários eventos traumáticos daquele momento, mas o mais traumático foi a intervenção no Banespa.
que foi formalmente feita pelo Pedro Malan, que foi no final ainda de 94, mas a decisão foi minha e eu vim falar com o Mário Covas, enfim, explicar para ele. Olha, nunca ninguém se enfureceu comigo tanto na vida como o Covas. Olha, mas olha, já tive vários casamentos, nem ex-mulher, nunca. O que eu presenciei com Covas foi... Ele reclamava diretamente contigo ou era o Fernando Henrique? A reunião era comigo, com o Yoshiaki Nakano, que era o secretário da Fazenda. Da Fazenda, que ficou mudo e levei uma descompostura assim... Do Mário. Do Mário Covas, você é moleque... Quem pensa, você não tem minha trajetória, você não sabe da minha capacidade. Eu falei, governador, eu sei da sua capacidade. Calça. Enfim. Mas eu tinha muita clareza quanto à questão bancária. E o que eu tinha mais medo naquela altura era a combinação de crise cambial e crise bancária, porque se você combina as duas, o problema da estabilização fica imanejável. Então dá para dizer que quando você chegou no Banco Central, o que você imaginou que ia ser o desafio acabou sendo o principal desafio. Você acertou em cheio. Acabou sendo o principal desafio. Mas aí a gente optou por fazer a intervenção no maior banco na partida. Uhum. E o Banespa era o caso clássico de mau uso de bancos estaduais, empréstimo para o Estado de São Paulo para subsidiárias ou controladas do Estado de São Paulo, captava do público no overnight, o Estado não tinha condição de pagar, nem as empresas, estava ilíquido, ficou negativo em reservas bancárias. Mas é difícil a gente errar se a gente disser que nessa quadra de quase 4, 5 anos, a questão cambial e a questão de estabilidade financeira, para usar a terminologia que a gente usa hoje, foi o principal tema ali. Era o principal tema. Era o principal tema. Era um tema previsível. Bom, era o principal tema, de um lado era previsível. Durante o Plano Real, nós já montamos um grupo para lidar com o problema de instituições financeiras, porque, evidentemente, com o fim do chamado imposto inflacionário, os bancos perderiam receita. Era oportunidade também de terminar com os bancos estaduais, que aí, claro, tinha um privilégio de emissão por tabela, por causa do nosso arranjo federativo. Né? Tanto é que quando eu tomei posse, eu fiz questão de fazer um discurso com 2 mensagens. Era uma espécie de whatever it takes. Antecipado, que falei, olha, eu já estive no Banco Central, nós já falhamos uma vez no plano cruzado, na menor hipótese de falhar agora. Nós vamos fazer o que for necessário para não falhar agora. E o segundo tempo, falou, eu quero privatizar todos os bancos estaduais. Já na largada? Você já na largada, na sabatina. E como foi recebido pelo Senado isso? Olha, naquela altura o prestígio nosso, assim, como equipe econômica, pelo Plano Real, era tão grande. O Fernando Henrique acabando de ser eleito, passou. Até o Eduardo Suplicy votou a meu favor, que era a principal voz do... Ele estava na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Passou. Passou. Agora, a questão bancária foi uma encrenca que durou. Primeiro que tinha a dimensão dos bancos públicos. A primeira intervenção foi no Banespa, que foi uma dor de cabeça monumental, porque o Mário Covas era do partido do presidente da República. O Mário Covas já tinha convidado presidente do banco. Era um governador eleito. O presidente do banco era o Roberto Macedo, que tinha sido meu professor na faculdade. Imagina a situação. Bom, e eu fui explicar para ele que... E ele acreditava na sua gestão. Ele dizia o seguinte, bem, eu sei que o banco está quebrado por má gestão, mas eu sou um bom administrador. E vou salvar o banco. Falei, você vai salvar o banco, o próximo vai quebrar. Enfim, uma discussão difícil. Aquilo, se você olhar os jornais da época, era um imbróglio. Enfim, a gente usou o Raet, né? Que era uma figura jurídica, aliás, meio mal definida na lei. Era uma intervenção
parecida com a modalidade americana do conservatorship. Uma intervenção sem afetar o funcionamento. E fizemos isso com o Banespa, Banerjee e depois vários outros. No final, o resto da história já tinha saído, né? Foram quase todos. Então, e hoje o tema quase que central aqui sempre na nossa atividade é a curiosidade sobre as decisões de política monetária. Sim. Mas numa estrutura bastante distinta do que era nessa época, até porque os temas principais estavam relacionados a... Nessa época a política monetária tinha duas dimensões ali. A preocupação institucional. Tá. Então eu chamei o Francisco Lopes para a minha diretoria e falei, olha, você tem uma tarefa, que é criar um comitê de política monetária, que virou o Copom. Então, tem uma tarefa, não é possível que o presidente do Banco Central todo dia, eu lembro da primeira vez que eu tinha que tomar decisão sobre taxa de juros. Primeira vez que eu assumi uma posição no Banco Central, como diretor da área bancária, imagine, isso era 86, eu fiz o discurso de posse e depois saí, se aproximou alguém que falou assim, senhor diretor, agora que você já está empossado, qual é a taxa de juros para amanhã? Em seguida, você acabou... Em seguida, não. Tinha que fixar todo dia. Falei, bom, isso daqui não pode ser. E não tinha comunicação para o mercado que se tinha mudança? Nada. Não tinha nada. Falei, olha, Chico, Francisco Lopes, tem que montar uma sistemática seguindo o que os outros bancos centrais fazem. Estruturar o comitê, ter ata, forma de comunicação, periodicidade, alguma noção de circunstância excepcional pela qual você pode romper com a periodicidade. A referência foi o FED? A referência foi o FED, claramente. Esse foi o FED. E nesse ambiente, se a gente for lembrar um momento que pode ser uma decisão que você se lembra mais, como ou a mais difícil, ou a mais relevante, tem isso? Tem ou até anedótico, uma decisão que tinha alguma coisa... Tem. Então, ali havia um certo consenso com a ideia da criação do Copom, que veio assim um pouco depois, e a ideia do FGC, que era estabilidade também, e política monetária. Também cópia dos Estados Unidos. Eu falei, olha, eu preciso de um seguro garantidor. Perfeito. Tem que ser um seguro garantidor privado. Tá. Obviamente, os bancos privados não gostaram muito da ideia, mas, enfim, acabou saindo um pouco mais adiante. Então, essas duas ideias institucionais me eram muito claras. E eu dei início aos dois processos. A minha terceira ideia institucional era a independência do Banco Central. Naquele momento já estava... Sim, eu conversei com o Fernando Henrique, eu falei, do ponto de vista de credibilidade, vai ajudar muitíssimo. E eu queria também mudar, e isso é algo que eu acho que na conversa com ele, eu errei na condução da conversa, porque às vezes você sabe, quando se lida com políticos, tem que, enfim, pressionar no limite do razoável. Se for além do limite razoável... Vira o fio. Vira o fio e joga contra. E eu falei, tem que fazer duas coisas. Fazer o Banco Central independente. Havia naquele momento um consenso que depois mudou, mas o Supremo achava que precisava de uma emenda constitucional para ter independência do Banco Central. E permitiu o financiamento ao Tesouro do Banco Central. Porque a Constituição diz que o Banco Central só pode financiar instituições financeiras, como o Tesouro não é uma instituição financeira. Eu falei, olha, isso é uma maluquice, porque vai acabar precisando de financiar. E o Fernando Henrique ficou com medo. Ele ficou com medo e falou, emenda constitucional eu não consigo vetar. Lembra da Constituição que impuseram um teto de 12% para a taxa de juros? Eu lembro das palavras dele. Manda uma emenda constitucional permitindo financiar o Tesouro. Alguém diz que o Banco Central tem que financiar uma nova usina para fazer energia no Nordeste. Alguém coloca de novo o teto da taxa de juros e não tem como vetar. Esse assunto é muito explosivo. Se fosse lei normal ainda passava, mas enfim. Então acabou não acontecendo.
talvez se eu não tivesse insistido no financiamento ao Tesouro, não sei, porque ele estava muito receoso, que ele tinha um trauma de 88, com o teto de 12%. Em 88, nós estamos em 95, né? Não estava tão distante assim. Exato. Tem uma pergunta que eu tenho feito para todos os ex-presidentes, talvez seja meio óbvia a sua resposta, se é de tudo, se tem uma coisa específica que você se orgulha mais. É difícil fazer essa pergunta para quem é responsável pela moeda que o país tem nas últimas décadas. Olha, eu tenho assim um orgulho intelectual, digamos assim, né? Por causa do paper sobre a moeda indexada e o plano, o Larida e tudo mais. Tem algo, acho que se eu tivesse tido um conhecimento jurídico, teria sido melhor. É mesmo? Explica isso pra gente. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu discuti o Larida com o Saulo Ramos antes de lançar o Plano Cruzado. E ele falou, olha, não pode, o país não pode ter 2 moedas, de jeito, nem virtual, nem nada. É anticonstitucional. Só que quem era eu fiquei quieto, eu não sabia nada. E depois, no caso do Plano Real, eu procurei um professor do Largo São Francisco, que era tinha sido colega meu de escola, colega meu de Unibanco, que era o Tadeu De Chiara, que era professor de teoria monetária lá na FGV, Direito Monetário, como chama. Você falou, vou perguntar de novo. Eu vou perguntar de novo, falei, Tadeu, me acha uma solução. O Tadeu escreveu a redação inicial da moeda indexada, na primeira MP, foi feita pelo Tadeu. Olha só. O Saulo Ramos protestou com o artigo no jornal, o Tadeu fez uma réplica, e eu acho que o Sarney, que apoiava o Plano Real naquela altura, pediu para o Saulo Ramos ficar quieto e ele não insistiu. O fato é o seguinte, passou. Mas, e no caso, por exemplo, também da independência do Banco Central, não era óbvio que precisava ser emenda constitucional. Tanto é que agora não foi. Mas, de novo, me faltava base jurídica para começar uma discussão. Mas é difícil a gente encontrar um caso que seja análogo de uma coisa tão bem acabada, de você ter produzido, pensado, escrito, depois ter conseguido aplicar nas condições e ter um êxito tamanho que eu diria para você assim, é algo extraordinário do ponto de vista pessoal, porque primeiro fracassou uma vez. Porque normalmente, quando não dá certo, queima o fusível, como dizia Fernando Henrique. Acabou. No caso, parte da equipe do Real, menos nós 3, o Edmar, o André e eu, já estávamos na primeira tentativa e voltamos na última. Então, ter escrito, ter pensado, ter ousado implementar, ter acreditado nas suas próprias ideias, é uma experiência do ponto de vista existencial incrível e irrepetível. Né? Irrepetível. Acho que é muito único. Irrepetível. E pensando no que era essa autoridade monetária lá, ou ao longo dos 60 anos até, se fosse explicar para um leigo o que é a atividade do Banco Central antes e agora, você acha que tem alguma mudança essencial? Foi mudando, e aí é um longo processo. Teve um momento de independência inicial do Banco Central, que acabou com Costa e Silva, mas teve alguns momentos que chaves. O primeiro foi no Plano Cruzado, e foi nossa insistência e nossa ideia de acabar com a conta movimento. Para você ter ideia, o Banco do Brasil ficava negativo em reserva bancária porque não tinha sistema para calcular o compulsório. Porque nunca tinha calculado compulsório nenhum, sacava o que precisava. Então. Segundo, teve uma depuração no Banco Central. Quando eu assumi a primeira vez no Banco Central, e Fernão Bracha era o presidente, tinha uma diretoria de crédito agrícola dentro do Banco Central, que nós, quando lançamos o Plano Cruzado, aproveitamos para extinguir a diretoria de crédito agrícola. Então, isso foi uma longa construção. E o último passo nessa construção institucional foi digamos assim, a depuração do Conselho Monetário Nacional. Aquele conselho inchado com tantas pessoas. Você não faz, aquilo era um escândalo.
o diretor... Você chegou a participar dessas reuniões? Sim, o diretor do Banco Central não votava. O presidente do Banco Central tinha um voto, junto com BASA, Banco do Nordeste, vários outros votos. E empresários também. E representantes classistas. Um do comércio, o representante dos bancos era o Pedro Conde, que era dono de banco, tinha o Abílio Diniz, fazia parte, aquilo, discutindo orçamento monetário. Né? Time de retranca, você entrava com 2 linhas de 5 em frente ao gol para não tomar gol nessa reunião. Era para tentar se defender. Não, e não tinha voto, né? Não tinha voto. E tinha debates, chegava a ter... Chegava a ter debate, mas claramente, se você não tem voto, é difícil contra alguém que tem voto, entende? Então, ali a estrutura estava errada. Eu acho que teve também um outro processo de aprimoramento, que foi a unificação de orçamentos. Tinha um orçamento monetário, orçamento de crédito e orçamento fiscal, né? E os três se interpenetravam. Era algo impossível. Promíscuo. Totalmente promíscuo ali. Então, mas a depuração do CMNE foi um passo feito ali no bojo do Plano Real, que foi fundamental também. Muito dinâmico. E também imagino o tema da comunicação, né? A gente queria acabar com o CMNE, mas como o CMNE tinha sido, o que acontece? O CMNE tinha sido criado em lei. Lei normal. Aí, quando teve a Constituição de 88, muitas das leis, a Constituição previa leis complementares. Como o Congresso não votou leis complementares, várias leis que não eram complementares foram acolhidas pelo Supremo como lei complementar. Aí, para enfrentar uma batalha, para acabar com o CMNE, foi mais fácil mudar a composição do CMNE do que extinguir. O CMNE. E a criação do Copom é essencial para trazer as atribuições para dentro. Não, e o fundamental. Então, a combinação foi toda feita naquele começo, e para mim era um desenho muito claro, institucional, né? Na parte institucional. Tem alguma coisa que você sente saudade da época que você estava no Banco Central? Olha, você sabe assim, a conversa com os funcionários do Banco Central era muito boa. Legal você falar isso. Porque eles tinham a memória do Banco Central. Uma coisa cheia de fora, né? Você pode ler quanto livro você quiser, mas a prática... Está sentado ali, né? Está sentado na cadeira, tem a memória. Você despacha um processo. Bom, chega o processo, você conversa com alguém, esse processo vai se passar. Então, isso é algo que é fantástico. E eu sentia que a casa, assim, me protegia. Legal, legal. Isso era uma coisa importante, assim, de ter. Então, não é que você entra. Porque você entra, você não traz com você nem a sua secretária. Exato, é isso mesmo. Então, se você não tiver a proteção da casa, está perdido, não vai para lugar nenhum. Não, e é o seguinte, e você está com funcionários que não são novatos. O cara tem ali 20, 30 anos de Banco Central. Ele aprendeu, ele sabe, ele sabe da tecnicalidade jurídica, ele sabe da implicação econômica. Faz uma diferença extraordinária. Eu acho que sem o apoio do funcionalismo, particularmente nos segmentos mais altos do Banco Central, essa tarefa de terminar, digamos, sanear o setor bancário, teria sido completamente impossível. E hoje a gente tem esse desafio que é preservar essa excelência num ambiente que me parece, não sei se você concorda, que impõe novos desafios, que são desde a comunicação, como é que você amplifique, tem novos idiomas para serem ditos para aqueles idiomas. E uma coisa que mudou muito, né? Não tinha nem comunicação e política monetária, mudou muito, mas também as revoluções que ocorreram no mercado financeiro. O mercado mudou muito, muitas vezes até promovido pelo próprio Banco Central, imagina de revoluções, que talvez não tenha sido acompanhado numa revolução do ponto de vista da estrutura e do arcabouço institucional e ferramental da autoridade monetária, né? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que hoje você tem um desafio enorme. E acho que o mundo está indo, é uma longa conversa, mas acho que o mundo está indo, curiosamente, na direção das antigas teorias de narrow banking. É como se
simplificação aqui, é como se dissesse o seguinte, olha, todo mundo tem uma conta bancária direto no Banco Central, o sistema de liquidações é um Pix, e você investe em outros bancos, investe em fundo de crédito por sua conta e risco. Está indo nesta direção. Obviamente tem uma resistência ao setor financeiro. Porque é desintermediação. É uma desintermediação radical. E tem uma implicação macroeconômica que as pessoas não percebem, que é o seguinte, hoje em dia, o que acontece? Um banco capta quase a mesma taxa da captação do Banco Central. Que é um privilégio extraordinário. Entende? Então é o seguinte, quando você vai para o narrow banking, você diz assim, olha, aqui o Banco Central está pagando 3% ao ano. Você quer tomar risco e depositar no banco privado, ele vai ter que pagar muito mais. Então você aumenta o custo da captação privada e baixa o custo da captação pública. Que do ponto de vista da dinâmica da dívida pública faz toda a diferença. E da gestão da política monetária. E da gestão da política monetária faz toda a diferença. A própria teoria de como a gente vê a moeda, porque a moeda passa a ser um bicho criado de um jeito diferente. É um bicho criado de um jeito diferente. Você deixa de ter qualquer argumento para a taxa de juros ser positiva em termos reais, taxa de juros do Banco Central. Não. Enfim, então eu acho que tem um caminho aí, tem uma revolução que vai acontecer com enormes implicações, inclusive não só para a gestão da moeda, como para a gestão da dívida pública. Que a tecnologia já aponta, e acho que é muito mais uma discussão já de quais aponta. São as transformações. Quais são as transformações, quão rápido você vai. São placas tectônicas grandes para se mexer. Não, mas era o que antes não podia. Deixa eu aproveitar isso aqui para fingir que é uma pergunta e pegar um conselho seu. Imagina. Com a experiência que você tem hoje, que conselho você daria ou para aquele Pércio que estava assumindo naquele momento, ou para alguém que está recém-assumindo o Banco Central? Olha, eu acho que tem um lado da política monetária, um lado que o Central faz é a política monetária, que tem mais ou menos um blueprint, ela tem um script. Você pode discutir se a taxa é mais meio, menos meio, como é que administra a expectativa, se faz intervenção cambial aqui ou ali. Mas não estou dizendo que é fácil, de forma nenhuma, mas digamos assim, mais ou menos mapeado. Assim. Tem um acervo de melhores práticas já bem tem consolidado. Tem um acervo e um pouco... Tem muito de arte, né? Tem. Então não adianta... tem que ter arte. Olha um modelo, olha outro, tal. Pensa um pouco, usa a sua intuição e tal. Bom, mas é algo mais, eu diria, mapeado, talvez exagero, mas tem um certo conjunto de umas certas balizas, dessa forma. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão regulatória, que dessas transformações tecnológicas todas, etc., aí é um baita desafio. Baita desafio. Que o Banco Central tem que estar na frente. Porque o setor privado não vai fazer, porque é contra seus interesses. Exato. Então, tem que ser o Banco Central impulsionar. E tem o terceiro aspecto, que é o que eu chamaria atenção, que é o seguinte, o atual sistema nosso, o Brasil, o mundo todo, então, de quando em quando dá problema bancário. Não adianta, olha, porque tem uma corrida, o Banco Central melhora a regulação, o setor privado encontra uma maneira de escapar, e essa coisa vai, de quando em quando dá problema. Deu nos Estados Unidos, né? Pode dar no Brasil. Então, o que eu diria para você assim, essa terceira dimensão é que você sabe que pode preparar. Alguma hora algum problema acontece e nunca é onde você imagina. Entende? Então, o que eu digo para você é assim, problemas bancários surgem quando você menos espera. Nos Estados Unidos, aquele banco no Silicon... O SVB. Exatamente. Também não esperavam. Tinha a mudança regulatória, colocou eles abaixo do mínimo necessário para ter a supervisão do Fed. E pronto, aconteceu o problema. E esse é um caso interessante como as coisas têm intersecção de problemas antigos com novos, porque o gatilho
é um influenciador digital que vai às redes sociais para explicar o balanço do banco e dizer, olha, eu acho que esse banco aqui quebrou. E a partir daí dá um gatilho. Então, como essas interconexões... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu estou dizendo, precisa ficar atento. É o que está fora do radar, é uma terceira dimensão, não é a política monetária, não são os avanços tecnológicos, regulatórios, mas tem que estar no radar o tempo todo, porque acaba acontecendo. É isso. E esteja preparado para sofrer críticas e passar por isso. Esteja preparado para sofrer críticas. E também tem uma outra decisão que sempre aparece nessas horas, é o seguinte, você dá perdas aos depositantes ou não. Uma coisa é o equivalente ao investidor grande, ao senior bond holder, blá, blá, blá. Mas tem os pequenos depositantes. Varejo mesmo. Como é que faz? Varejo, como é que você faz? Nós tomamos uma decisão, eu lembro de uma conversa com Pedro Malangos, tá? Falei assim, olha, não dá para dar perdas aos depositantes. Então é o seguinte, faz intervenção no banco, mas vende para alguém... De início você já tinha essa postura, você achava que não dava para... Não dava. Então esse argumento de moral hazard, eu nunca comprei. Mas para mim é muito claro, não pode dar perda aos depositantes porque você precipita um processo de pânico no sistema financeiro. Que pode horizontalizar. E se você acha que o Banco Central tem um prejuízo com X, se você der perda aos depositantes, multiplica por 10 vezes. O problema é como é que você não dá perdas aos depositantes sem parecer um subsídio. Aí de novo, se não fosse a inteligência acumulada dos funcionários do Banco Central, montaram PROER, PROES, e se não fosse uma montagem jurídica cerebrina e sofisticada, teria sido um escândalo político monumental. E vou te dizer, e muitas vezes o banco, ao longo do tempo, acaba tendo saldo positivo. Você não sabe, mas você precisa dessa montagem. E nós conseguimos fazer essa montagem sem dar nenhum escândalo. Foi mesmo. Foi impressionante. Pércio, se deixar, eu fico aqui até acabar as baterias de todas as câmeras. Imagina, conversa com o Pércio. Te agradeço, é muito agradável estar aqui com você. Maravilhosa. E só posso te desejar muito boa sorte. Obrigado, obrigado. E você sabe que eu vou continuar abusando da sua generosidade. Não, mas com o maior prazer. Porque você é uma referência mesmo. Mas olha, ter essa equipe do Banco Central junto faz uma diferença extraordinária. Faz, a casa realmente... Me sinto abraçado pela casa e muito apoiado e suportado pela casa aqui. Que bom. Uma honra estar com você, Pércio. Obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês aqui. Valeu, obrigado. Gente, obrigado.